Olá a todos! Esse vídeo dá início ao tema Genética de Populações. Nele são discutidos os dois principais descritores da variação genética existente nas populações. Material suplementar relacionado a esse vídeo já está disponível no Google Drive. Vá no Moodle da UFAC e clique em Material de Apoio. Essa é a nossa população. Vamos ver como é que a gente calcula a frequência genotípica dessa população aí. Lembrando que uma população pode ser entendida como uma reunião de várias famílias ou indivíduos de uma mesma espécie que habitam o mesmo lugar em uma mesma época. Então, isso representaria a nossa população, um conjunto de joaninhas, e o importante é que eu consigo reconhecer 3 fenótipos diferentes. E eu vou assumir que cada um desses fenótipos está associado a um genótipo. O que a gente vai calcular então é a frequência com que esses genótipos aparecem nessa população aqui. Eu tenho joaninhas vermelhas, tenho azuis e tenho verdes. Quando eu conto as vermelhas aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vermelhas. Azuis tenho 3 e verdes eu tenho 3. Isso me dá então, a soma me dá 12. 12 é o tamanho da minha população. Para calcular as frequências genotípicas, eu tenho que atribuir genótipos para esses fenótipos. E nesse momento eu vou fazer da forma mais simples que eu consigo imaginar. Eu vou assumir que todas as vermelhas são heterozigotas. Eu vou assumir que todas as verdes são homozigotas. E as azuis também são homozigotas, mas de um outro tipo. Então as vermelhas são heterozigotas, as azuis esse homozigoto A grande, e as verdes o homozigoto A pequeno. Na genética de população, apesar da simbologia ser a mesma, a gente não vai ficar apegado a questões de dominância e recessividade. A grande, A pequeno se referem simplesmente a 2 genótipos distintos. O importante é que você consegue reconhecer o heterozigoto. Então, você tem que arrumar mecanismos que permitam que o heterozigoto consiga ser reconhecido. Se eu estou trabalhando com genética molecular, eu preciso usar sistemas chamados de codominantes. Então, é nesses sistemas codominantes que o reconhecimento do heterozigoto é possível. Como é que eu calculo a frequência do genótipo A grande, que nesse caso vai coincidir com a frequência das joaninhas azuis. Então eu pego o número de indivíduos que tem o genótipo A grande e divido pelo número total de indivíduos na população. Então eu tenho 3 indivíduos azuis dividido pela minha população total, 12, isso dá 0,25 ou 25%. A frequência de A pequeno vai ser calculada da mesma forma. O número de A pequeno dividido pelo tamanho da população total, que também vai me dar 25%. Então, a frequência do heterozigoto
vai ser igual o número de indivíduos heterozigotos dividido pelo total da população. Vai ser 6 dividido por 12 igual 0,5 ou 50%. Então, a frequência de A grande é igual a 25%. A frequência de A pequeno é igual a 25%. E a frequência do heterozigoto é igual a 50%. Se eu somo essas frequências aqui, eu tenho a população total. Se eu coloco isso em termos de frequência relativa, então eu tenho o todo, que é igual a 1. Isso aqui, então, nada mais é do que a soma das partes, fazendo com que o todo seja conseguido. O que é importante aqui? Esses valores representam, então, a frequência genotípica. Mas eles também são frequências relativas. E se eles são frequências relativas, eles são probabilidades. Qual é a probabilidade de você amostrar um indivíduo com genótipo A pequeno nessa população? 25%. Qual a probabilidade de você amostrar um heterozigoto nessa população? 50%. Frequências relativas indicam probabilidades. E o cálculo da frequência genotípica nada mais é do que um cálculo de probabilidade de encontro de genótipos particulares. Quando eu tenho ali 50% relacionado à frequência de um heterozigoto, isso quer dizer que a probabilidade dele ser amostrado na população que a gente está estudando é de 50%. Vamos passar agora para o cálculo da frequência alélica. Eu vou colocar aqui novamente as frequências genotípicas, usar essa notação em decimal. Quantos alelos eu tenho nessa população? Somente 2. Ou é A grande ou é A pequeno. Esses 2 alelos, para esse único loco, eu estou estudando apenas um loco. Então, se eu olhasse ali no cromossomo, eu teria essa situação. Isso aqui é um par de homólogos. Eu estou olhando para esse único loco aqui. E o que eu representei aqui é o indivíduo heterozigoto, são as joaninhas vermelhas. Tenho apenas 2 alelos. 2 alelos permitem que exista na população, no máximo, 3 genótipos diferentes. E eles estão aqui. Então, o encontro dos alelos na formação dos zigotos permitem que 3 tipos diferentes de zigoto apareçam. 3 genótipos distintos. Com 2 alelos, 3 genótipos. Se eu aumento o número de alelos, eu tenho um número maior de genótipos. A quantidade de alelos em um determinado loco gênico é indicativo da variação genética existente naquele loco. Se eu tenho apenas um, vamos pegar o azul aqui, se eu tenho apenas um alelo, imagina que eu tenho todo mundo A grande, a minha população nesse caso seria toda azul, não tem nenhuma variação. Somente quando aparece um segundo alelo, que nesse caso aqui é o A pequeno, é que existe a possibilidade do heterozigoto aparecer. Se indivíduos azuis se acasalam com indivíduos verdes, o heterozigoto pode aparecer. Esse alelo A pequeno veio de um indivíduo verde. Esse alelo A grande veio de um indivíduo azul. E o heterozigoto tem a cor vermelha. Quantos alelos eu tenho? Somente 2. Esse é o meu pool gênico para esse loco em particular. O meu pool gênico tem apenas 2 alelos. O encontro desses alelos permite a produção de 3 genótipos distintos. Com que frequência o alelo A grande aparece nessa minha população? Então, o que acontece? Eu vou olhar agora alelos. Isso quer dizer que eu estou olhando os gametas dos indivíduos.
Então é como se eu olhasse a meiose atuando e parasse de olhar o indivíduo e olhasse os gametas que ele produz. Por exemplo, isso daqui ia produzir, só para exemplificar, gametas desse jeito aqui. Um heterozigoto produz gametas assim e gametas assim. Essa é a ideia. Qual a frequência de A grande dentro dessa minha população? E eu estou olhando para os gametas dos indivíduos. Qual a frequência de A pequeno nessa minha população? Continuo olhando para os gametas. Dá uma olhada, quando eu penso na frequência de A grande, eu estou considerando os indivíduos que têm cópia de A grande, não é? Então, quando eu penso na frequência de A grande, eu tenho que pensar nos indivíduos azuis e nos indivíduos vermelhos. Por quê? Porque os azuis têm duas cópias de A grande e os vermelhos têm apenas uma. Como é que eu faço para contar isso então? Eu vou apresentar a fórmula já pronta. Eu acho mais fácil, mas você pode fazer de um outro jeito também. A frequência de A grande é dada pela frequência de todos os indivíduos que têm duas cópias de A grande, mais a metade da frequência dos indivíduos que tem apenas uma cópia de A grande. Como é que eu calculo a frequência do A pequeno? É a frequência dos indivíduos que têm duas cópias de A pequeno, mais a metade dos indivíduos que têm apenas uma cópia de A pequeno. Então eu vou repetir. A frequência de A grande é dada pela frequência dos indivíduos que têm duas cópias de A grande mais a metade da frequência dos heterozigotos. A frequência de A pequeno é dada pela frequência dos indivíduos que têm duas cópias de A pequeno mais a metade da frequência do heterozigoto. Então vamos calcular aqui a frequência de A grande vai ser a frequência de quem tem duas cópias de A grande mais metade da frequência do heterozigoto. Esse valor aqui era 0,25 mais a metade de meio. Quanto que dá isso aqui? Dá meio. Qual é a frequência de A pequeno? É a frequência de quem tem duas cópias de A pequeno mais a metade da frequência do heterozigoto. Quanto que dá isso? Da mesma forma, ali é 0,25 mais metade de meio. Isso aqui também dá meio. E a soma das duas frequências me dá o todo. Então, meio mais meio igual a 1. Então, a probabilidade de eu amostrar o alelo A grande na minha população é de 50%. A probabilidade de eu amostrar o alelo A pequeno na minha população é de 50% também. Essa é a ideia, então, por trás do cálculo de frequência alélica. Eu preciso conhecer as frequências genotípicas para poder calcular as frequências alélicas. Eu posso calcular de uma outra forma, mas eu acho mais complicado. Vamos ver como é que é. Então, aqui eu tenho esse alelo e esse. Aqui eu tenho duas cópias desse. Aqui, duas desse. E eu vou fazer isso para todo mundo, tá? Então, tá aqui. Quantos alelos eu tenho total? Os indivíduos são todos diploides. O tamanho da minha população é igual a 12. Se eles são diploides, cada um deles carrega 2 alelos. Em cada loco gênico ele pode ter no máximo 2 alelos. Então 12, esse 24 é o número total de alelos que eu tenho na minha população. Então esse daqui é o número de alelos. Se eu quero saber a frequência de A grande, eu tenho que contar quantos A grande tem aqui. E aí, para mim, começa a parte chata. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu só tenho 12 indivíduos. Então vai ser o número de A grande
dividido pelo número total de alelos, igual a 0,5. Agora, a mesma situação para A pequeno. Vai ser o número de A pequeno dividido pelo total. A gente já sabe que vai dar 0,5 também. Eu podia fazer isso de uma outra maneira. Eu sei que a frequência de A grande mais a frequência de A pequeno me dá o todo, que é 1. Se eu conheço a frequência de A grande, por dedução eu consigo a frequência de A pequeno. Então, a frequência de A pequeno vai ser igual a 1 menos a frequência de A grande. Isso dá da mesma forma 50. Então, a probabilidade de eu amostrar o alelo A grande é a mesma de eu amostrar o alelo A pequeno. Esse valor é de 50%. Esse, então, é o cálculo de frequência alélica e ele depende de você conhecer as frequências genotípicas. Frequências alélicas e frequências genotípicas nada mais são do que probabilidades de encontro ou de alelos, no caso da frequência alélica, ou de genótipos, no caso da frequência genotípica, na população que você está estudando. Vamos aproveitar esse momento e ver como é que o cálculo dessas frequências pode ser feito utilizando uma planilha eletrônica. No caso, eu vou utilizar o Excel, mas qualquer planilha eletrônica funciona da mesma maneira. E é só um exercício para a gente fixar as ideias de como calcular a frequência genotípica e frequência alélica. Então, eu vou partir aqui com os meus fenótipos. E eu tenho genótipos associados a ele. E vou continuar lá com o meu exemplo. Eu tenho vermelhos, tenho azuis e tenho verdes. Eu atribuí o genótipo A grande e A pequeno para os vermelhos, A grande para os azuis, A pequeno para os verdes. E aqui então eu tenho o número de indivíduos dentro de cada uma dessas categorias. Vermelhos eram 6, 3 azuis e 3 verdes. Aqui eu vou ter o total, que nada mais é do que a soma do número desses indivíduos. Então, N igual a 12 é o tamanho da minha população. Como é que eu calculo a frequência de A grande? A grande vai ser o número de indivíduos que tem o genótipo A grande, dividido pelo tamanho total da minha população. Está ali. Como é que eu calculo a frequência de A pequeno? Ela é calculada considerando-se todos os indivíduos que têm o genótipo A pequeno, dividido pelo tamanho total da população. Como é que eu calculo a frequência do heterozigoto? Eu considero todos os indivíduos que têm o genótipo heterozigótico dividido pelo tamanho total da minha população. E aí você pode imaginar o seguinte: a gente viu que a frequência dos genótipos somadas te dá a população total. E é isso que eu tenho aqui embaixo. Se eu somo essas frequências, eu tenho a população total representada por 1. E o que são esses valores? São as probabilidades de encontrar cada um desses genótipos na minha população que está sendo estudada. Então, a probabilidade de encontrar um indivíduo vermelho é de 50%. A probabilidade de encontrar um indivíduo azul é a mesma de encontrar um indivíduo verde, 25% para cada um deles. Se eu conheço a probabilidade de amostrar um homozigoto, e eu subtraio essa probabilidade de 1, eu tenho a probabilidade de amostrar um heterozigoto. Como é que eu calculo as frequências alélicas? Quantos alelos eu tenho? Eu tenho 2, o alelo A grande e o alelo A pequeno. Como há apenas 2 alelos no meu pool gênico, eu posso ter na minha população futura, na progênie, no máximo 3 genótipos distintos. A grande, A pequeno, A grande, A pequeno. Para eu ter genótipos diferentes, eu tenho que aumentar o número de alelos. Se eu diminuo
o número de alelos, eu diminuo a quantidade de fenótipos e, consequentemente, de genótipos que eu posso encontrar na minha população. Então vamos calcular a frequência de A grande. A frequência de A grande é dada pela frequência de indivíduos que têm o genótipo A grande, mais a metade, então é 0,5, dos indivíduos que são heterozigotos. Está ali. Você pode usar a outra notação para fazer o cálculo no Excel, vai dar a mesma coisa. Vamos fazer aqui no A pequeno. Como é que calcula a frequência do alelo A pequeno? É a frequência dos indivíduos que têm duas cópias de A pequeno, então eu estou considerando o homozigoto A pequeno, mais metade dos indivíduos que têm apenas uma cópia de A pequeno. Então, metade da frequência dos heterozigotos. Quanto que vai dar isso? Meio também. A soma dessas duas frequências me dá a quantidade total de alelos que eu tenho na população, igual a 1. Então, essa é uma forma de você calcular essas frequências usando o Excel. Você está fazendo exatamente a mesma coisa, só que usando uma planilha eletrônica. As ideias por trás disso são exatamente as mesmas. Para reforçar ainda mais a ideia de como fazer os cálculos de frequência genotípica e frequência alélica, vamos fazer um exercício aqui no Excel. Vamos começar estipulando o nosso pool gênico. Aqui numa planilha eletrônica, eu não posso usar A grande e A pequeno. As planilhas não separam letra maiúscula de minúscula. Então eu vou usar uma outra anotação para dizer que existem dois alelos. Um vai chamar 1 e o outro vai chamar 1'. Eu vou numerar eles aqui, alelo 1 e alelo 2. Se eu tenho dois alelos, eu posso ter na minha população no máximo 3 genótipos diferentes. E é isso que a gente vai colocar aqui, genótipos. Bom, o que é cada genótipo? Ele é a fusão de dois gametas carregando cada um deles um alelo de um mesmo loco gênico. Então a gente vai produzir genótipos aqui usando alguns comandos aqui do Excel. Então eu vou procurar aleatoriamente entre os meus dois números ali. A minha tabela é essa. Essa planilha vai estar disponível para download. Aí você pode checar os comandos envolvendo as funções aqui do Excel, caso você queira construir uma outra simulação. Então a minha tabela está ali. E a coluna que eu vou usar é a segunda. Bom, quando eu fizer isso, quando eu der Enter aqui, o Excel vai escolher aleatoriamente um entre esses dois valores aqui. Ou ele vai pegar 1, ou vai pegar 1'. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele pegou 1'. Se eu apertar uma tecla aqui, a F9, ele vai mudar esse valor ou não. Ali, escolheu 1. Escolheu 1'. Bom, mas 1' ou 1 sozinho não representa um genótipo. Lembra que a gente trabalha com organismos diploides e cada um deles tem que ter dois alelos para a gente poder então simbolizar um indivíduo. Como é que eu faço isso? Eu vou acrescentar um comando aqui na frente, chamado concatenar, e vou pedir para ele concatenar duas vezes essa mesma função. Agora ele vai associar, vai escolher dois alelos ao acaso e vai juntar eles para formar o que a gente entende como sendo um indivíduo diploide. Está ali. Nesse caso, ele produziu um homozigoto. Se eu aperto F9, outro homozigoto. Um heterozigoto. Outro heterozigoto. Eu vou colocar 30 indivíduos na minha população. Vou colocar a numeração aqui do lado, só para a gente saber quantos indivíduos a gente tem. Está aqui. 30 indivíduos. E eu vou agora, então, fixar dois valores aqui para que a
planilha possa ser completada sem nenhum problema de erro de valor. Então, o que eu estou fazendo aqui é fixando essas duas células, a A2 e a B3, para que os valores fiquem permanentes para a execução dos cálculos. Então, agora eu vou completar as outras 29 células. Tá aí. Então, o que eu tenho aqui agora é minha população com 30 indivíduos e o genótipo deles aqui estabelecidos. Esses genótipos foram formados pela associação aleatória desses dois alelos que eu tenho no meu pool gênico. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular a frequência de um dos homozigotos, a gente vai calcular a frequência do outro homozigoto e a gente vai calcular a frequência do heterozigoto. Lembrando que o heterozigoto pode ser 1 linha, ou 1 linha 1. Então, essas são as frequências que a gente vai calcular. 2 homozigotos e 1 heterozigoto. Como é que eu calculo a frequência do homozigoto 1? Eu tenho que contar quantos indivíduos com esse genótipo 1 eu tenho na minha população e dividir pelo tamanho da minha população. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é contar os indivíduos com esse genótipo, nesse intervalo aqui. E qual é o critério? O critério é que os indivíduos sejam 1. Então tá ali, fecho. 6 indivíduos 1 nesse momento. Só que toda vez que eu aperto a tecla F9, uma nova rodada de indivíduos, novos genótipos vão aparecer. Eu posso entender esse novo ciclo como sendo uma outra reprodução. Então, F9, uma população, F9, uma outra população, F9, uma outra. Então, cada vez que eu aperto o F9, eu tenho uma população diferente. E o que está me aparecendo ali agora é o número de indivíduos que eu tenho com o genótipo 1. Se eu quiser saber a frequência desses indivíduos na população, eu divido pelo número de indivíduos, 30. Está ali. Vamos calcular agora o outro homozigoto. Então, o que eu faço? Eu vou contar o número de indivíduos que tem o genótipo 1 linha, neste intervalo aqui que representa a minha população. Então, eu quero os indivíduos que têm 1 linha. Pronto. Fecho. Está ali 10 indivíduos. Se eu quiser saber a frequência deles, divido pelo total. Está ali. Como é que eu calculo a frequência dos heterozigotos? Eu posso somar, eu posso ver na minha população quem é 1 linha e somar com quem é 1 linha 1. Divido por 30, eu tenho a frequência do heterozigoto. Mas vamos usar um outro método. Se eu somar a frequência dos genótipos dentro da minha população, tem que dar o valor 1. Então, se eu pego a soma dos homozigotos e tiro de 1, o que eu vou ter é a frequência de heterozigotos. E é isso que a gente vai fazer. Então, 1 menos a soma da frequência dos homozigotos me dá a frequência de heterozigotos na minha população. Então, qual é a probabilidade de eu mostrar um heterozigoto entre aqueles 30 indivíduos neste momento, nesse tempo? 57% mais ou menos. E o homozigoto 1, 17% mais ou menos. Tá? Então, vamos, a partir dessa frequência genotípica, como é que a gente calcula a frequência dos alelos? Eu tenho dois. O alelo 1 e o alelo 1'. Como é que eu calculo a frequência do alelo 1? A frequência do alelo 1 é a soma de todos os indivíduos que têm o alelo 1 duas vezes. Então, é a soma dos homozigotos 1 com metade dos indivíduos que têm uma única cópia do alelo 1.
nesse caso, os heterozigotos. Fazendo isso, eu tenho ali a minha frequência do alelo 1 na minha população neste momento. Como é que eu calculo a frequência do 1'? Eu posso, da mesma forma, somar a frequência dos genótipos, que tem duas cópias de 1', então são os homozigotos 1', com metade da frequência daqueles que têm apenas uma cópia de 1'. Então, metade da frequência dos heterozigotos. Mas como eu só tenho 2 alelos, eu sei que a soma da frequência deles na população vai dar 1. Então, uma forma de eu encontrar a frequência de um outro alelo, sendo que eu já conheço de um deles, é tirar de 1 a frequência já conhecida. Está aí. Então, neste momento, eu tenho aqui em cima a frequência dos genótipos. Então, o que eu tenho aqui? É a minha frequência genotípica. E aqui eu tenho a minha frequência alélica. Esses genótipos aqui são a minha população. E aqui o meu pool gênico. Então, toda vez que eu aperto o F9, eu tenho uma nova população, eu tenho novas frequências genotípicas, eu tenho novas frequências alélicas. E tudo isso baseado num pool gênico com apenas 2 alelos. Então, essa é uma forma da gente brincar com uma planilha eletrônica para simular situações que envolvam estatísticas básicas de genética de populações. Reforçando que essa planilha vai estar disponível para download lá no Moodle da UFAC. Se você tiver qualquer dúvida, baixe a planilha. Esses mesmos cálculos podem ser feitos usando-se programas estatísticos desenvolvidos para estudos de genética de populações. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Eu fico por aqui. Até mais.